Gostaria que todos fechassem seus olhos e pudessem sentir-se. Que cada um pudesse, neste momento, se ligar a si mesmo, à sua centelha divina, ao Pai. Que cada um pudesse perceber-se mais do que nunca vivo, estejando nós encarnados ou desencarnados. Senhor Jesus, amigo, professor, que todos nós possamos hoje, nesta noite, aproveitar ao máximo o tema que está sendo trazido. Que possamos compreender o Pai em toda a sua bondade na nossa vida. E que possamos, mais do que nunca, sentindo-nos, percebermos o quanto somos importantes, não só para o Pai, mas para nós mesmos e para as pessoas que estão conosco, vivenciando as suas existências. Que possamos, Jesus, juntamente contigo, através dos seus ensinamentos, dar passos mais firmes para compreendermos, aceitarmos e expandirmos as nossas experiências em prol de nós mesmos. Que estejamos todos juntos, Mestre Jesus. Assim seja. Boa noite a todos, como eu já disse. Vamos conversar um pouquinho sobre o tema de hoje? Planejamento reencarnatório. É um tema que parece simples, mas ele faz grande diferença na nossa vida. E faz diferença porque, se nós não compreendermos o que é isso, a gente não consegue nem compreender o porquê de estarmos aqui, na minha visão. Vamos começar a dar uma definição sobre o que é planejamento reencarnatório. Não uma definição, mas um entendimento. Planejamento reencarnatório seria um processo que todos nós passamos a cada vez que nós vamos reencarnar. Cada vez que nós temos uma proposta de nova reencarnação, nós nos colocamos para escolher, utilizarmos-nos do nosso livre-arbítrio, de como nós achamos que essa existência futura será útil para o nosso crescer. Muitos de nós acreditam que o planejamento reencarnatório é muito injusto. Aí vocês dizem, não, claro que não. Como assim que nós achamos que é injusto? Uai, todas as vezes que a gente passa por circunstâncias que vivenciamos na nossa existência encarnada e nós reclamamos, então significa que o nosso planejamento reencarnatório, para nós, é injusto. A princípio eu diria,
Se nós não compreendermos a nossa participação ativa na formação do nosso planejamento reencarnatório, a gente sempre vai ter a ideia de que podemos culpar alguém. E, gente, fazendo uma brincadeira, como é bom a gente culpar o outro, né? Como é bom a gente poder vivenciar experiência e dizer que eu não dei conta da minha experiência porque outra pessoa determinou que eu vivenciasse isso. Só que essa não é a realidade. E quando isso acontece, porque o nosso planejamento reencarnatório durante um tempo, ele efetivamente é escolhido por outras pessoas. Que tempo é esse? O tempo de que nós não temos condições, capacidade para fazermos escolhas. Então, se nós não temos capacidade para fazer a escolha, outra pessoa com um coração imenso e com a certeza da justiça divina, nos auxiliará a fazer o melhor planejamento possível para que nós vivenciamos experiências, cresçamos com elas e chegarmos ao ponto de podermos fazer as escolhas do nosso planejamento. Só que hoje, no patamar evolutivo que estamos, e olha, até parece grande coisa, mas hoje nós já temos condições de fazer algumas escolhas bastante expressivas no nosso planejamento. Então, quando nós estamos lá no plano imaterial da vida, depois de nos darmos condições de um melhor aprendizado sobre quem somos e sobre outras tantas coisas que nós precisamos aprender, somos chamados no momento propício e informados que possivelmente já está na nossa hora de reencarnar. Pode acontecer de nós mesmos fazermos esse tipo de pedido. Mas na maioria das vezes, a gente aguarda ser chamado. E aí, nesse momento em que nós somos chamados para fazer o nosso planejamento e que nós já temos condições de, entendendo-nos como estamos, a gente faz uma listinha daquilo que a gente acha que precisa passar na próxima existência carnal, para que a gente se sinta sem dívidas, para que a gente sinta que nós pagamos alguma coisa daquilo que nós fizemos de errado. Primeiro, essa concepção que nós temos de dívidas adquiridas, ela ainda está muito viciada por uma interpretação de seres ignorantes da justiça divina. Somos nós. Essa interpretação que nós fazemos sobre quitar as nossas dívidas sempre nos leva a acreditar que nós precisamos ser punidos para que nós possamos nos sentir quitados. Só que a lei divina, na lei divina não existe sanção. Na lei divina existe aprendizado. Esse é o grande objetivo da lei divina. E todas as vezes que nós nos equivocarmos, teremos provas, exercícios, para que a gente possa compreender aquela matéria que estamos tendo, a lição que estamos tendo naquela experiência e percebermos o quanto nós estamos aprendendo. Então, eu diria assim, que quando nós estamos passando por alguma prova, né? Uma prova, entre aspas, uma experiência que nos trará aprendizado, quem é que vai saber o quanto nós crescemos? Quem tem interesse em saber o quanto nós crescemos? Se vocês disserem que é Deus, Jesus, a espiritualidade maior,
vocês estão equivocados. Deus, Jesus, a espiritualidade maior, já sabe. Eles sabem exatamente quem nós estamos. Quem precisa ter noção do quanto nós estamos aprendendo somos nós. Quem precisa acreditar na sua capacidade de vivenciar as experiências e superá-las somos nós. Para isso que existem os exercícios e as provas no final de cada período. Nós necessitamos nos enxergar sendo cada vez melhores. Só que, enquanto não compreendermos isso, estaremos fazendo no nosso planejamento de vida encarnatório, exigindo quase dos nossos instrutores espirituais testes inimagináveis para que saiamos quitados das nossas culpas, dos nossos sentimentos não tão bons que construímos em nós. Neste momento, quando temos a capacidade de fazermos o nosso planejamento de vida, nunca estamos sós. Ainda não temos condição para isso. Nosso planejamento de vida sempre será revisado. Graças a Deus. E na revisão do nosso planejamento de vida, sempre terá aquele espírito, instrutor, amantíssimo, compreensivo, misericordioso, que nos conhece toda a nossa ficha e fala o seguinte: vamos conversar? Você acredita que você tem condições de vivenciar isso, 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 isso? Você não acha que é melhor nós nos concentrarmos num ponto, 2 talvez, para essa existência? E aí, nesse momento, quando nós, conversando com os nossos instrutores, começamos a perceber que talvez nós estejamos exigindo muito de nós, a gente começa a fazer um planejamento de vida mais sóbrio, mas dentro da nossa capacidade de nos adaptarmos às experiências que chegarão. Mas significa dizer que se eu faço o meu planejamento de vida, tudo que eu estou vivenciando, fui eu que planejei? Tudo não. Por que tudo não? Porque o nosso planejamento de vida não é um mapa. Um mapa onde tem todos os pontinhos, todos os quilômetros, não é isso. O nosso planejamento de vida, ele nos traz uma ideia daquilo que nós vamos vivenciar nessa vida. E essa ideia trará para nós, segundo as nossas ações, segundo a nossa necessidade e segundo se for útil para nós, ele nos trará bases para que nós tenhamos experiências. Agora, se eu for interpretar a ideia de que tudo que eu vivencio na minha vida foi escolha minha, então eu posso afirmar que sim, foi. Por quê? Porque se tudo que eu vivencio é um reflexo das minhas ações, das minhas escolhas, do meu agir, significa dizer que todos os efeitos das minhas escolhas foram escolhidas por mim. É mais ou menos o seguinte: eu chego, abro a geladeira e vejo um bolo de chocolate desse tamanho. Antes que todo mundo chegue em casa, eu como 3/4 do bolo. O bolo é desse tamanho. Como brincou da última vez a Andresa, eu estava na TPM e resolvi comer bolo de chocolate. Bom, então, comi. Não foi uma escolha minha? Foi, não foi?
Neste momento que eu como 3/4 de um bolo de chocolate, eu não estou também escolhendo vivenciar todos os efeitos que um bolo de chocolate desse tamanho fará comigo? Então, vamos voltar à nossa adolescência. Espinhas, não é? Mais velhos, talvez assim uma indigestão, dores de barriga e outras tantas coisas que o bolo de chocolate pode provocar no nosso organismo. Não foi uma escolha minha. E estes reflexos, no momento em que eu comi este bolo, não estavam dentro da possibilidade de eu vivenciar? Só que, e se eu fosse uma pessoa que eu não tivesse ideia alguma de que comer tanto bolo ia fazer eu passar mal? E aí? Possivelmente, se eu fosse essa pessoa, e nenhum de nós é, e aí eu não estou falando sobre bolo de chocolate, eu estou falando sobre as nossas escolhas de hoje, sobre a nossa vivência. Mas se eu fosse essa pessoa que não teria ideia nenhuma das consequências da minha ação sobre comer este tanto de bolo de chocolate, possivelmente eu teria em casa um remedinho que me auxiliaria a curar. Metaforicamente falando, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: diante da minha efetiva ignorância a respeito das minhas ações, quando eu faço uma escolha, a vida ela sempre me trará algo que me abraçará diante da minha ignorância, ou seja, eu sofrerei os efeitos da minha escolha. Mas estes efeitos, eles estarão dentro da minha capacidade de lidar com isso, segundo a minha ignorância efetiva, porque não adianta eu dizer que eu não sabia, se eu sabia sim. Mesmo que eu nunca tivesse vivenciado isso, mas eu já tive experiência com outras pessoas passando mal, por exemplo. Percebem? Então, no momento em que eu estou pensando no meu planejamento reencarnatório, eu preciso entender que tudo aquilo que eu estiver programando para mim, ou aceitando neste planejamento, eu terei consequências que eu as vivenciarei. E as vivenciarei na intensidade. Já vi, Fred, só um minutinho. Na intensidade do meu conhecer e da incidência das leis divinas sobre mim. Porque mais do que nunca não podemos esquecer que tudo o que acontece conosco não foge à incidência das leis universais. Fala, Fred. Tem uma perguntinha aqui. Pode responder? Fica à vontade. Se eu souber, eu respondo. Olha só. O Kleber, né, ele botou para todo mundo, é uma pergunta interessante. Qual o nível de flexibilidade que é dado ao planejamento após estarmos encarnados? E ele continua. Você quer responder essa primeiro para depois continuar? Ou pode continuar? Lê Tá tudo e bom. depois eu vejo. Então vamos lá. Qual o nível de flexibilidade que é dado ao planejamento após estarmos encarnados? Existem experiências que, mesmo que não queiramos mais passar, nós vamos passar. Porque, por exemplo, até Jesus vacilou diante da experiência dolorosa que ele sabia que estava prestes a vivenciar. Vamos lá, Kleber. Vamos pensar juntos, tá bom? O nível de flexibilidade que o nosso planejamento ele tem é imenso. E por que imenso? Porque somos portadores de livre-arbítrio. Essa flexibilidade, ela se dá de acordo com as ações que nós vamos tomando dia a dia da nossa vida. Então, vamos lá. Eu coloco no meu planejamento de vida que eu preciso muito aprender a amar o próximo, sem os laços consanguíneos, por exemplo. E aí, em razão da minha dificuldade de vivenciar isso,
em várias vidas, e isso é tão importante para mim que eu coloco isso no meu planejamento. Eu tenho uma certa consciência espiritual da necessidade que isso é para mim. Reencarno. Quando eu chego aqui, desde pequena, eu percebo que eu preciso me doar. Eu preciso levar às pessoas o que há de melhor em mim. Não que eu consiga sempre, mas eu tento. E aí eu vou vivenciando a minha vida tentando fazer este papel. Tentando levar às pessoas aquilo que há de melhor em mim. Tentando compreender que eu não posso só valorizar as pessoas que são da minha família, outras tantas são importantes. E claro, enquanto eu estou nessa tentativa, quantas experiências estão chegando para mim para que eu possa colocar isso em prática? Bem, eu vou fazendo isso desde pequena. Chega um momento que lá no meu planejamento de vida, porque no planejamento de vida não existe assim, ó, no dia 20/7/2020 você vai ter isso. Não é assim. No planejamento tem mais ou menos o seguinte, olha, nesse período entre 20 anos, olha, eu tô com 20 anos, hein, gente? No período entre 20 anos e 25, mais ou menos, você vai começar a vivenciar umas experiências umas experiências mais profundas para que você possa compreender isso. O que seriam providências mais profundas? Muitas vezes é você ter que vivenciar para valorizar as pessoas que estão ao seu redor, talvez perdê-las. Estou falando um exemplo, gente, é só exemplo. Então, aí o que acontece? Só que eu já começo, desde pequena, a colocar isso em prática. Quando eu chego lá pelos meus 20 anos, eu já tenho algo na prática. Eu não vou dizer que está inserido em mim, mas eu já consigo colocar isso em prática. Eu já consigo, racionalmente falando, fazer isso nesse processo, entrar nesse processo, valorizar o outro, tentar fazer com que eu não coloque aqueles que são meus parentes sempre à frente dos outros, por exemplo. O que vai acontecer? As experiências que estavam programadas, que eu programei para vivenciar nessa época, elas são desnecessárias. Porque eu já estou aprendendo. Porque o objetivo da lei é o aprendizado. O objetivo do planejamento é o aprendizado. E se eu já estou aprendendo, por que eu tenho que ser colocada numa prova mais profunda, mais intensa, se eu estou aprendendo devagar? Então, a flexibilidade que nós temos no nosso planejamento, ela é imensa, de acordo com o nosso querer, de acordo com a nossa vontade, de acordo, sim, com a nossa, com as nossas ações. Agora, só buscando um pouquinho um apenso. Se eu desejar fazer uma flexibilidade consciente do meu planejamento divino, eu posso fazer, mas só faço enquanto estou no plano espiritual. Ou seja, preciso estar dormindo. Eu não faço planejamento da mudança no meu planejamento reencarnatório se eu estiver acordada. Tipo, Deus, eu quero assim. De jeito nenhum. Por quê? Porque a visão que nós temos enquanto estamos acordados é diferente da visão que nós temos enquanto estamos na emancipação, no plano espiritual. Desligados, entre aspas, da matéria. A nossa visão, quando nós estamos no plano espiritual, é uma visão extremamente ampla e muito mais consciente do nosso próprio ser. Então, no momento em que eu aqui estou passando muitos perrengues e, de repente, eu quero que mude tudo porque eu não aguento mais, lá no plano espiritual, possivelmente eu estou falando, pelo amor de Deus, não me tira dessa experiência, não. Não me tira, eu sei que está difícil, mas não me tira dessa experiência, não, porque eu preciso dela. Então, a flexibilização do planejamento reencarnatório, ela só acontece no plano espiritual. Não desencarnado.
Posso fazer encarnado também, mas no plano espiritual. E, lógico, tendo embasamento para isso. Ok? Qual foi a outra pergunta? Eu não sei nem se eu respondi. Peraí, vou ler aqui. A primeira pergunta, sim. Aí vem a segunda. Existem experiências que, mesmo que não queiramos mais passar, nós vamos passar? Aí ele complementou assim. Porque, por exemplo, até Jesus vacilou diante da experiência dolorosa que ele sabia que estava prestes a vivenciar. Ok. Mais do que nunca. Existem experiências que, mesmo que nós não queiramos passar, nós vamos passar. Mais do que nunca. Porque, normalmente, a gente não quer passar quando nós estamos na carne, acordados na carne. Então, se estamos passando essas experiências, elas fazem parte do contexto do nosso planejamento reencarnatório. Então, no momento em que nós estamos vivenciando experiências aqui na matéria, entendam que faz parte da nossa escolha, faz parte daquilo que nós queremos aprender. São os... é o pólen da flor, que, ó, fica ali ao redor. Nós necessitamos disso. Com relação a dizer que Jesus vacilou, eu queria falar uma coisa, só para que vocês entendam. Nós precisamos compreender que isso é uma passagem bíblica, e essa passagem bíblica, ela nos traz o aprendizado de que nós, seres humanos, podemos vacilar, podemos titubear diante das nossas experiências e seguir em frente. Este exemplo bíblico trazido na pessoa de Jesus é para que nós compreendamos isso. Ah, se Jesus vacilou, eu posso vacilar também. Mas é um contexto bastante discutível, ok? Só isso que eu quero falar. Mas sim, foi ótima pergunta do Kleber, ou da Ilonka, né? Não sei qual dos dois é que estão aí hoje. Vamos lá? Quer perguntar? Não, sem pergunta por enquanto. Ah, desculpa. Apareceu aqui uma agora. Você quer continuar ou pode deixar perguntar? Pode perguntar. O Wesley quer perguntar. Boa noite, tudo jóia? Triano, teve uma parte aí que você falou, você deu até um exemplo, né? Eu estou encarnado, não quero passar aquela experiência, mas a hora que eu vou nesse bar, chega lá e fala, não, deixa eu passar. É uma coisa assim, eu estou tentando entender como é que é possível. Eu, espírito, ser encarnado, sou um ser espiritual, numa carne, que tem um cérebro, que pensa e comunica com o espírito. E a hora que eu saio de lá, mesmo por esse cordão umbilical, eu chego lá, sou outra pessoa pensando diferente. Está confuso para mim isso aí. Não. Presta atenção. Quem você é aqui, você é lá. A única diferença, Wesley, é a seguinte. Deixa-me tentar ver algo material para fazer a comparação. Ok. Vamos lá. Pensa no seguinte, tá bom? Wesley, ele chega e ele trabalha, ele é um astrônomo, tá bom? Wesley, ele tem muito conhecimento sobre astronomia, muita coisa. Ele consegue conversar bem com todas as pessoas, tudo que é perguntado a ele, ele sabe, ou seja, ele é um especialista, ok? Mas como que o Wesley, ele consegue ter tanta segurança ao falar sobre essa matéria que ele estudou e que ele é especialista? Ele não precisou de um equipamento para ele poder enxergar as estrelas? Ele não precisou de um telescópio? Às vezes um pequeno quando criança, depois um maior quando adulto, e agora como especialista tem até uma estação com aqueles telescópios enormes. Tudo bem? Ok. O Wesley, quando ele está na matéria, ele está o Wesley que tem conhecimento.
Mas quando Wesley vai para o plano espiritual, ele tem o telescópio. Porque quando Wesley vai para o plano espiritual, ele é 100% Wesley. Lembra quando nós falamos com vocês a respeito de que aqui vocês sentem a dor, mas quando você está no plano espiritual, a sua dor é 100%, vai da ponta do cabelo até a ponta do pé? Porque a matéria, ela faz o quê? Ela não faz com que vocês fiquem adormecidos, vou usar essa expressão. Ela não faz com que a dor moral de vocês, ela fique um pouco menos sentida? Seria uma contenção. Pode ser contenção, ela meio que anestesia, sabe? Ela dá uma certa, ela te dá uma certa anestesiada na dor. Tanto que quando vocês sentem uma dor moral, é aqui, ó. Não se concentra aqui, a dor moral, vocês sentem uma dor no peito. Vocês têm dificuldade de respirar. Então, fica muito concentrado em um lugar só. Quando você está no plano espiritual, mesmo encarnado, se você sente uma dor moral, você sente em tudo. Porque não existe concentração orgânica, existe a concentração da sua centelha divina. Você é todo. Então, no momento em que nós falamos o seguinte, quando nós estamos no plano material, nós temos uma visão muito fechada, é verdade. Por quê? Preste atenção. Eu estou com o Wesley. O Wesley está mal. Os dois estão acordados no plano material. Eu olho para o Wesley e eu sinto que alguma coisa está errada, mas não sei o que é. O Wesley, às vezes, ele é bom em disfarçar a dor dele. E já que eu estou preocupada com as minhas dores, eu sigo adiante. No plano espiritual, eu olho para o Wesley, e se eu sei como fazer isso, eu sei o que o Wesley tem. Ele me transmite tudo o que ele passa. Percebe? Então, não é que você se transforme em outra pessoa. Você tem um telescópio para você poder entender o que o Wesley precisa. O Wesley, ele precisa lembrar que quando nós estamos no plano material, mais do que nunca o véu do esquecimento se faz presente. Muitas coisas você não pode saber no plano material. Mas quando você dorme e vai para o plano espiritual, algumas coisas são claras para você. E são essas certezas espirituais que fazem com que você olhe e fale, pelo amor de Deus, não me tira isso. Porque eu sei que eu preciso disso. Percebe? Pode continuar? Moderador. Pode perguntar? Uhum. Eu botei aqui assim só para o pessoal lembrar, né? A matéria dilui e atenua em doses homeopáticas as dores morais pela vinculação com a carne, matéria. Só para a gente, né, refletir. Isso está escrito no Livro dos Espíritos também, tá bom? E eu posso perguntar? Pode continuar perguntando? Porque tem a ver com o que você está falando. Pode ser? Então, olha só. Uhum. O Kleber, ele falou o seguinte, o encarnado, porque ele botou para todo mundo, tá bom? Por isso que eu estou identificando ele, tá bom, gente? Um encarnado que está vibrando numa energia não tão boa e ligado a vícios, drogas, etc. Esse espírito, quando no plano espiritual, durante o sono, vai ter o discernimento de conversar sobre o planejamento, seria difícil ele conseguir deixar qualquer um dos trabalhadores do Cordeiro se aproximar dele. Você quer que eu leia de novo? Não. Vamos lá. Se for imprescindível para que uma existência, uma reencarnação, ela não seja perdida, muitas vezes um espírito que não está numa sintonia tão boa, ele precisa ser ajudado.
para que não se perca essa existência. Então, muitas vezes, quando o espírito, que, como foi dado o exemplo aqui, né, que ele está ligado a vícios, a drogas e tudo mais, se ele não está tão bem, mas que se é preciso levar-lhe um esclarecimento diante dos seus equívocos, ele pode ser resgatado do seu sono, porque em muitos momentos esse espírito ele pode ficar, na hora que dorme, preso ao seu corpo físico, né? Ele não sobe muito além do seu corpo físico, ou ele chispa para aqueles ambientes onde ele gosta de ficar. Muitas vezes ele pode ser trazido antes dele querer ir para esses ambientes, levado para um local onde ele pode ser desintoxicado para se ter uma conversa e não se perder uma existência em razão disso. Agora entenda, faz-se uma vez, faz-se duas, a terceira não vai ser feita. Porque a pessoa tem livre-arbítrio, a pessoa ela tem condições de fazer as suas escolhas. E isso é claro, que cada caso é um caso, dependendo da situação. Ok? Então, pode-se dizer que esse espírito encarnado, ele teria dificuldade de se vincular aos trabalhadores do Cordeiro? Teria. Só que existe uma diferença, e é engraçado, quando você está encarnado e quando você está desencarnado. Quando você está encarnado, é muito mais fácil para que os trabalhadores do Cordeiro angariem quem está encarnado para fazer esse tipo de coisa, não conseguindo fazer isso com o desencarnado. Porque o desencarnado, ele efetivamente está numa liberdade muito maior do que o encarnado. Respondi? Tem mais? Tem mais uma. Pode? Vai lá. Vamos lá. A Denise, ela mandou assim, no grupo para todo mundo. Como fica o livre-arbítrio nessa impossibilidade de alteração enquanto acordados? Enquanto acordados. É engraçado, porque eu vou juntar duas perguntas. Eu vou tentar me fazer claro. Senão eu peço para a Denise perguntar, tá bom? Está escrito assim. Como fica o livre-arbítrio nessa impossibilidade de alteração quando a pessoa está acordada? E aí, o Wesley falou assim, e como ficaria esse livre-arbítrio nessa impossibilidade de alteração quando dormindo? Olha só, eu juntei as duas perguntas porque elas têm a ver, entendeu? Uma é o livre-arbítrio, a alteração dele quando está acordado, e a outra é o livre-arbítrio, a impossibilidade de alteração quando dormindo. Eu juro que eu não entendi a pergunta, mas eu vou dar uma resposta. Tá, então vamos lá. Como fica o livre-arbítrio? Livre. Estejamos nós acordados ou dormindo, ou seja, vivos. Nosso livre-arbítrio sempre será respeitado. Mas, mais do que nunca, vocês precisam entender que nas leis divinas, tudo se fará para que as nossas experiências sejam extremamente úteis para nós e necessárias. Toda experiência que nós vivenciarmos, ela tem que ser útil e necessária, senão ela não será vivenciada. E o que significa uma experiência útil e necessária? Significa que aquele ser que está vivenciando essas experiências, eles teriam o máximo de aprendizado possível segundo a sua necessidade de evolução. Então, quando eu falo que às vezes este ser, ele é trazido para perto daqueles que o querem bem, ele é desintoxicado para ser conversado, não existe quebra de livre-arbítrio. Existe amor, existe caridade, existe auxílio. Ele não vai ser trazido amarrado. Não nesses termos. Quando eu falo
que a pessoa ela faz um planejamento de vida, um planejamento reencarnatório. E dentro deste planejamento reencarnatório, ela vai vivenciando suas experiências. E segundo as suas experiências, a lei divina ela vai incidindo sobre cada experiência, sobre cada entendimento que esta pessoa vai tendo. Isso faz parte da vida. Não tem a ver com quebra de livre-arbítrio. Por quê? Porque nós precisamos lembrar que se tudo o que acontece no universo está dentro do querer do Pai, nós não conseguimos descumprir isso. E o querer do Pai é o nosso melhor. E se nós hoje somos crianças na nossa evolução, se nós ainda estamos no início do nosso processo evolutivo, então significa que o nosso livre-arbítrio também ele é restringido ao nosso tamanho. Só um minuto, Anderson. Por quê? Porque nós não temos condições de agir além daquilo que nós não conhecemos. Se eu sou uma pessoa que estou ainda num planeta de provas e expiações, ainda chegando à regeneração, como que eu quero agir segundo os espíritos puros? Meu livre-arbítrio não compõe isso, porque eu nem sei o que é isso. Eu nem sei agir assim. Então, nós temos que entender que o nosso livre-arbítrio, ele tem um limite dado por nós, segundo o nosso entendimento, segundo a nossa visão da própria vida. Somos nós que nos limitamos. E o ambiente em que nós estamos. Por exemplo, eu não posso voar se eu não tiver instrumentos para isso. Por que eu não posso voar se eu não tiver instrumentos para isso? Porque o planeta Terra não me deixa voar. Eu, ser humano, com a matéria que eu tenho, voar sem equipamento. Ponto. Então, o ambiente que eu vivo também me limita. Mas eu posso construir instrumentos para tentar fazer algo que eu acho que é possível, segundo as leis naturais. Porque nem isso eu consigo descumprir. Fala, meu apoio. Você já falou praticamente, mas é isso aí. O nosso espírito, mesmo no nosso estágio de evolução atual, nós temos um discernimento muito maior do que quando estamos na matéria. Então, a gente sabe exatamente aquilo que é necessário para a gente nessa existência. Muitas vezes, aquilo que a gente reclama na matéria, o nosso próprio espírito lá na... Qual é o nome que chama? Agora me fugiu o nome. Emancipação. Emancipação. Isso, na emancipação, ele mesmo bloqueia a gente. Ele falou, não, isso aqui nós não vamos fazer, e acabou. Foi um delírio enquanto eu estava ali no vício da matéria, né? Então, o nosso espírito, o nosso livre-arbítrio, na verdade, está muito condicionado àquilo que a gente sabe que é bom para a gente aqui, aquilo que a gente precisa para cumprir nossa missão aqui, né? Sim. Quantas vezes nós estamos... Só um minuto, Fred. Quantas vezes nós estamos aqui na matéria acordados e a gente fala assim, meu Deus, como eu fui burra em fazer isso. O que me fez perceber que eu fui burra em agir daquela forma? Não foi uma visão diferente da minha ação? Não foi o fato de eu ter vivenciado alguns efeitos da ação que eu provoquei? Aí eu chego aqui, estou vivenciando várias experiências, chego no plano espiritual, olho para baixo e falo, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo? Eu não quero isso. Não é isso que eu quero. Por quê? Porque nós, enquanto estamos na matéria, nós estamos num vale. Sabe um vale? Montanhas para todos os lados? Nós estamos lá embaixo do vale. E quando nós estamos sem a matéria, no plano espiritual, nós estamos no topo da montanha. É isso que acontece. Quando nós estamos no vale, o que a gente enxerga? A gente só enxerga as coisas que estão ao nosso redor, talvez um pouquinho para cima. Mas o que eu enxergo no topo da montanha, gente?
É essa abertura de visão que nós temos. Porque vocês precisam lembrar que quando nós estamos em prol de nós mesmos, num processo de crescimento, nós não estamos sozinhos. Então, se eu vou para o plano espiritual e eu começo, dentro da minha visão de espírito, eu começo a perceber que algo está errado, você pode ter certeza que existirão amigos espirituais que nos auxiliarão a enxergar além. Olha a resposta para o Wesley. No momento em que nós estamos vivenciando a nossa vida aqui na matéria, os espíritos estão aqui do lado. Pelo amor de Deus, Adriana, olha o que você está fazendo. Para de brigar com o Roberto, Adriana. Aí chega a Adriana, dorme. Chega lá em cima, dá de cara com o Roberto. Super triste, magoado. Aí a Adriana olha e fala, por que ele está assim desse jeito? É lá no plano espiritual, por que ele está assim desse jeito? Aí chega um amigo espiritual, que agora você pode escutar um pouquinho melhor, e fala assim, será que você não fez nada? E aí, ó, opa, fiz sim. Fiz sim. E nessa hora, todas as sensações que nós temos, das emoções e sentimentos, elas florescem. E aí você sente quem você é. Percebe, Wesley? Pronto? Respondi? O alto da montanha foi muito bom, melhor que o telescópio. Ah, que absurdo. Tão bonito meu telescópio. Valeu. O Wesley colocou aqui que queria perguntar. Vai precisar de perguntar, Wesley? É uma pergunta assim que eu estou achando difícil de perguntar, não sei se cabe. Você tinha falado em um dado momento aí, eu acho que está dentro do livre-arbítrio isso aí, sabe? A pergunta não parece nem que sou eu que estou querendo perguntar, mas eu vou ter que perguntar. A gente vê algumas casas, e eu não quero fazer nenhuma crítica, tá? Que falavam assim, um trabalho de desobsessão, não estou falando que seja a nossa casa ou qualquer um, não é crítica. Nós vamos acorrentar esse espírito, prendê-lo. E isso, há uns tempos atrás, eu acharia perfeitamente normal isso. Mas hoje eu começo a entender que não é a melhor forma de lidar com essa situação. E parece que isso não educa nenhum espírito. Não parece a forma de amor, de cuidar, né? De uma parte e de outra. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque ela foi feita para mim ontem, inclusive, também. Um bate-papo que eu estava com alguns colegas. Estou correto no meu entendimento? Quer acrescentar alguma coisa no meu modo de pensar? Eu quero ouvir alguma coisa sobre isso aí. Não sei se cabe nessa reunião, porque tem um pouco a ver com livre-arbítrio, inclusive da espiritualidade que está ajudando a cuidar de seres encarnados e não encarnados. Ok. Vou responder bem rápido, porque realmente não tem muito a ver com o tema, tá bom? Quem produz, quem faz as correntes? Se vocês pensarem que quando nós estamos numa sintonia diferente da onde nós estamos entrando, nós nos sentimos incomodados, quase paralisados. Vocês podem entender quando um espírito ele entra num ambiente mais harmonizado, como que ele não deve se sentir. E se a pessoa ela acredita que para dominar a outra, a pessoa precisa estar ou acorrentada, ou qualquer coisa. É assim que ela vai se sentir, porque vai ser a construção mental dela. Então, muitas vezes, quando o espírito fala, tirem minhas correntes, ele não está acorrentado. Mas ele acredita que está, porque senão ele não estaria preso. Ele não estaria se sentindo retido.
aí a construção é dele. Por que ele foi levado àquele ambiente? Porque precisou. Porque as pessoas que estão vinculadas a este espírito, todas elas, inclusive o espírito, estão necessitados de auxílio. Porque talvez chegou o momento de que aquela relação acabe, segundo as leis divinas. São muitas respostas, Wesley. Mas o que eu posso te dizer é que essas correntes, a maioria das vezes, pelo menos vindas dos trabalhadores de Jesus, não existem. Mas pode existir uma energia de contenção, se houver necessidade para que este espírito não se machuque. Tudo bem? Ok. Fala, Fred. Tem uma pergunta aqui, mas assim, antes de você fazer a pergunta, deixa eu só tentar falar para você, assim, para o pessoal. O livre-arbítrio, ele representa a possibilidade de escolhas que o espírito tem. E como nós agimos com essas escolhas, elas talvez incidam no nosso planejamento reencarnatório, não modificando ele, mas dinamizando ele, priorizando outras possibilidades, não é isso? Porque, assim, planejamento, ele não é feito só em cima de um tema, ele tem tema, subtema, subtema. Então, de acordo com como eu ajo com as minhas ações, dentro da minha possibilidade de escolhas, que é o livre-arbítrio que a gente tem, a gente vai tomando essas escolhas. E aí, se as escolhas forem acertadas, esse planejamento não é que ele vai mudar, mas ele toma uma outra prioridade, não é isso? Nós gostamos muito de dizer que existe planejamento de A a Z. Isso. E dependendo da sua livre escolha, pode ficar A, B, A, C, A, D e muitos outros planejamentos. Por quê? Porque não seria justo. Se eu tenho o direito de fazer um planejamento baseado no entendimento que eu tenho sobre mim mesmo, eu posso, lógico, diante de uma racionalidade, diante de uma responsabilidade, eu posso fazer mudanças no meu planejamento. Então, eu vou dar um exemplo muito simples. Eu faço um planejamento de vida em que eu necessito, para que haja um aprendizado meu e de Fred, eu necessito casar com o Fred. Só que na hora que eu chego aqui, eu vejo o Fred, vejo as besteiras todas que ele está fazendo, eu falo, ó, quero Fred, não. Não quero casar com o Fred. De jeito nenhum. E eu faço de tudo para não casar com o Fred. Posso fazer isso? Posso. Então, o que acontece com o planejamento que eu fiz aonde o meu parceiro seria o Fred? Eu fiz uma mudança. Tenho que dizer, gente, que quando se faz um planejamento, ele também não é tão fácil de se desfazer, tá bom? Vou colocar claro, é porque o Fred fez muita besteira. Vamos colocar neste exemplo meu aqui. Mas, assim, não é muito fácil. Ele não se desfaz assim. O planejamento, ele é feito com muita responsabilidade. Existe muita coisa envolvida no planejamento reencarnatório. Porque o meu planejamento reencarnatório, ele altera o planejamento reencarnatório de muita gente. Lembram? Se as asas de uma borboleta batem lá no Oriente, no Ocidente se sente. Então, existe uma influência sobre isso. Mas o que eu quero dizer é que em algumas situações, vamos dizer até que eu me caso com o Fred. Só que em razão do Fred tomar inúmeras posturas que ao meu olhar são equivocadas, podem fazer com que eu queira me separar dele. E eu me separando dele, eu estou construindo o tal planejamento B, ou C, ou D, dependendo de como eu estou vivenciando a minha vida, de como eu estou vivenciando toda a minha trajetória. Respondi, Fred? É só porque, assim, esse exemplo que você deu para mim, ele englobou bastante coisa. Mas eu posso perguntar? Porque em cima disso que você respondeu, tem uma pergunta legal aqui, ó. O Kleber, ele perguntou o seguinte: o planejamento contém só a experiência que devemos vivenciar ou também inclui coisas que planejamos fazer? Por exemplo, participar de um projeto mediúnico para a ajuda de outros irmãos encarnados. Então, acho que tem muito a ver com o que você já vinha falando aí. O planejamento reencarnatório,
ele é um documento muito amplo. E sim, ele pode conter experiências que nós podemos vivenciar, e ele também pode conter coisas que planejamos fazer. Por exemplo, para que a gente venha como médium, numa existência reencarnatória, nós precisamos colocar isso no nosso planejamento. E por quê? Essa é a parte importante. Estar médium é um ponto do planejamento, mas por que eu escolhi estar médium? Por que eu resolvi vir como um médium que trabalha mediunicamente? Porque dentro do contexto da minha vida, eu percebo que utilizando-me da minha mediunidade, eu posso auxiliar muitas pessoas ao mesmo tempo, muitos espíritos que eu sinto que estou em débito, posso me lapidar através dos estudos, porque esses estudos, dentro do conceito espírita, ele é muito intenso. Então, a mediunidade para mim, eu vir como uma trabalhadora mediúnica, é importante. Então, é um planejamento do que eu quero fazer. Mas por que eu venho com esse processo? Para a lapidação de mim mesma, para um aprendizado só um minutinho, Anderson, eu venho porque o meu planejamento, ele foi feito para o meu crescimento espiritual. E estar médium pode ser um processo que, se eu bem utilizá-lo, me fará crescer espiritualmente. Ok? Fala, Anderson. Não, pode seguir, é isso aí. O planejamento espiritual, não importa o que ele tenha, é só mesmo, o objetivo é único, é o nosso crescimento. Sim. Então, se for para o nosso crescimento, fazer um projeto mediúnico para a ajuda de outros irmãos encarnados, então a gente vai ter também. Pode Sim. ser que a gente planeja fazer aquilo que a gente tem que vivenciar, né? E outras coisas também que a gente deixa de fazer também, né? Vamos colocar dessa maneira. Com certeza. Com certeza. Então, por exemplo, eu peço para que eu venha como uma trabalhadora mediúnica, porque é comum nos orbes espíritas se fazer muita caridade. E eu preciso trabalhar isso. Eu preciso trazer para mim o gosto pela ação do amor, porque a caridade não é o amor em ação. Então, eu preciso trazer para mim o gosto de agir para com o outro com amor. Então, dentro do campo espírita, isso é muito rico. Posso fazer isso. Além de estar médium, para que eu possa, através desse meu estado de intermediária, auxiliar outros irmãos e apreender tudo aquilo que está saindo pela minha boca. Mais perguntas? Tem sim. Vamos lá. A pergunta do Vitor, né? Você disse que as dores no plano espiritual são maiores, mas a gente revive literalmente as dores. Os momentos se repetem como foram no corpo encarnado, ou são dores psicológicas, só de memórias, sem necessariamente reviver e sim relembrando. Quer que eu leia de novo? Vitor, não é que as dores são maiores, as dores são mais intensas. Mas se eu também tenho uma visão daquilo que eu provoquei, daquilo que foi causa de eu ter provocado essa experiência na minha vida, possivelmente essa dor, ela poderá ser, entre aspas, amenizada diante do meu conhecer. Então, vamos dizer o seguinte, eu sou uma pessoa que eu vim nessa existência para que eu possa ter algumas dificuldades mentais. Bom, mentais que eu falo não é ter deficiência mental, não. Eu tenho um aprendizado mais difícil, é isso que eu quero dizer. Eu tenho um aprendizado mais difícil, tá bom? E aí eu vou na escola,
Eu sofro assim muito com alguns amigos que acabam sempre falando que eu sou muito burra. Eu tenho muita dificuldade de aprender, então o que os outros aprendem em uma aula, eu tenho que aprender com várias aulas extras, coisas assim. Isso é uma dor. Nosso orgulho fica dilacerado, gente. Por quê? Porque você sente que você está, vamos colocar assim, menor, né? As pessoas te superam sempre, você está sempre se esforçando, você chega ao ponto até de achar que Deus está sendo injusto com você. Como que eu posso ser tão burra? Ok? Bem, o que acontece? Quando eu chego no plano espiritual, eu percebo que toda essa minha dificuldade de aprendizado tem um motivo. Porque quando eu chego no plano espiritual, eu percebo que eu posso, por exemplo, ter muito mais facilidade de aprender as coisas. E às vezes, em razão disso, eu posso, no plano espiritual, ter regressões espontâneas. O que são regressões espontâneas? Sem querer, eu falar, nossa, eu sei por que eu tenho isso. Regressões espontâneas. Antes de reencarnar, eu sabia. Depois que eu reencarno, vem o véu do esquecimento, abafa isso tudo, porque eu preciso dele. E eu não quero deixar terminar essa palestra sem dizer o quanto nós precisamos do véu do esquecimento. Eu preciso dele. Mas no campo espiritual, em algumas situações, eu posso ter a lembrança do porquê de eu ter feito essa escolha de ter tanta dificuldade para aprender. E aí, de repente, eu percebo que eu abusei demais da minha inteligência numa outra existência, e abusei tanto que eu prejudiquei muita gente. E nessa existência, eu tinha tanto medo de cair no mesmo erro que eu pedi uma limitação intelectual. Quando eu chego no plano espiritual e eu lembro disso, eu falo, pelo amor de Deus, deixa eu continuar burra. Burra, gente, pelo amor de Deus, ó, observem o que eu estou falando aqui, é só uma expressão. Mas assim, eu preciso ter essa dificuldade intelectual. Por quê? Porque eu tenho certeza, como espírito, eu tenho certeza que eu não vou dar conta e eu vou abusar de novo. Então, olha como é que existe essa sabedoria divina atuando na nossa vida. E que às vezes a gente não sabe. A gente não sabe o porquê das coisas. Mas ela é necessária. Mas então, por que você teve a regressão? Às vezes, porque o seu ser, ele percebe que você ter este entendimento agora pode ser extremamente importante para que a sua dor no plano espiritual, ela seja mais consciente. Porque no momento em que você percebe as suas responsabilidades, você consegue amenizar suas próprias dores. Então, sim, existem as dores psicológicas, existem as dores morais que nós vivenciamos. E cada uma delas tem um contexto para a gente compreender essa justiça divina, essa sabedoria divina atuando em nós. Pronto? Pronto. Posso perguntar? Pode. A escolha da profissão faz parte do planejamento? Na maioria das vezes, sim. Na maioria das vezes, sim. Por incrível que pareça. Não vou dizer para você assim, que lá vai estar dizendo assim, ó, Adriana será advogada. Pode estar assim, Adriana atuará na área do direito. Pode estar assim, gente, mais ou menos assim, na entrelinha, mas não pode ser juíza. Ok? Na entrelinha, não está lá escrito não, mas está lá, ó, mas não pode ser juíza, porque senão ela abusa do poder, não pode ser juíza, Adriana não pode ser juíza. Ok? Mas só para vocês entenderem, pode acontecer sim, de você ser colocado da seguinte maneira, por exemplo, Andresa será médica. Não precisa determinar
a especialidade. Em algumas situações pode até ser porque, dependendo do que ela precisa realizar, a especialidade vai fazer diferença. Mas Andresa precisa ser médica. Por que a Andresa precisa ser médica? Porque a Andresa, numa outra existência, não estou dizendo que seja a última, pode ter sido a penúltima, antepenúltima, não importa. A Andresa, ela causou muitas mortes em razão da sua ignorância moral. E a Andresa, ela não precisa morrer tantas vezes quantas mortes ela provocou. Mas se ela for médica, olha quantas vidas ela salva. Dentro da consciência da Andresa, a partir do momento que ela sente que ela é culpada por todos aqueles desencarnes que foram provocados pela sua ignorância, a Andresa entende que ela, sendo médica, ela vai conseguir resgatar as suas dívidas. Lembra que nós falamos lá no início sobre as dívidas que a gente acredita possuir? Então, a Andresa vem como médica. Ok? Pronto? Fala, Fred. O Bruno quer perguntar. Pode? Pode. Bruno? Se libera aí, pergunta. Eu demoro um pouquinho para liberar aqui no celular. Adriana, tira uma dúvida para mim. É o seguinte, existe uma avaliação periódica que é feita com o nosso mentor do que a gente planejou e do que a gente está indo, se está no roteiro, se não está, se a gente está fugindo, ou isso é feito só após, no final da encarnação, por exemplo? Ou se isso é periódico, e aí, poxa, tipo assim, você precisa aprender determinada lição, mas você não está aprendendo como você gostaria, ou como foi planejado. E aí tem um direcionamento sobre isso. É a dúvida. Ok. Acho que o Bruno está preocupado. Bruno, todos os dias, sem exceção, você tem a possibilidade de você se deparar com o seu mentor. Todos os dias, sem exceção, você tem a possibilidade de receber orientações daqueles que o amam. Ok? Mas para que isso aconteça, o Bruno ele tem que estar bem. O Bruno ele tem que ir para o plano espiritual um pouco mais equilibrado, né? Por quê? Porque se o Bruno for aquela pessoa que ele vive pelas farras da vida, né? Bruno adora ir para as festas, adora beber, adora isso, adora aquilo. Quando o Bruno ele se deslocar para a erradicidade, possivelmente o Bruno ele vai fazer o quê? Para esses lugares. E o mentor possivelmente não vai conseguir te angariar para falar coisas sérias, porque não é o que o Bruno quer ouvir. Entende? Mas o que acontece? Todos nós, mesmo que sejamos muito... A palavra que vem na minha cabeça é horrível, não posso falar essa palavra. Que sejamos assim meio doidos, não é doidos, desregulados, né? Que nós sejamos... Gente, me ajuda, porque essa palavra não vem. É uma palavra muito feia. Mas assim, mesmo quando nós somos aquelas pessoas que não têm assim muita disciplina, uma vida muito regulada, essas coisas, tá bom? Leviano. Serve também. Obrigada, Rubens, leviano. Então, quando nós, mesmo nós que estamos nessa condição, a vida ela nos traz momentos de reflexão. E são esses momentos que nós nos possibilitamos a reflexão, que nós nos damos condições de, no plano espiritual, nos reunirmos com o nosso mentor e com os outros que querem nos auxiliar, que vieram nessa existência para poder nos orientar espiritualmente. Então, se você me pergunta, existe uma periodicidade? Eu não vou dizer que existe uma periodicidade, mas existe, por exemplo, aqueles que são mais na sua rota
para a sua evolução, que são mais retos na sua rota, estes daí, eles têm possibilidades mil de estarem conversando com aqueles que estão ao seu redor. Mas estes outros que estão mais levianos, que estão mais assim desregulados, eles têm esses momentos em que a vida dá a eles uma experiência que eles param e eles têm que respirar. E aí, no momento que isso acontece, é o momento em que, na maioria das vezes, os trabalhadores de Jesus, eles resgatam este espírito para uma conversa mais séria. Ok? Tem mais pergunta? Desregrado também é uma boa palavra. Obrigada. Não saía. Então, Hã? pode perguntar? Pode falar. Tem uma pergunta aqui. Uma complementa a outra, né? Então, tudo que passei, estou passando, foi planejado? Ou eu meio que estou pagando pelo planejamento do passado? Nossa. Bem, primeiro, a gente não paga por planejamento nenhum. Nós precisamos lembrar aquilo que eu falei lá no início, o planejamento não veio para nos punir. O planejamento veio para que nós possamos nos melhorar cada dia mais. O planejamento, ele está dentro da nossa capacidade de vivenciar as experiências que estão ali. Mas se nós nos tornamos rebeldes enquanto nós estamos na matéria, é outra coisa. Mas o planejamento, ele veio para nos ensinar. O que eu estou vivenciando hoje, nessa minha existência, tem a ver com tudo aquilo que eu já construí na minha vida. Tudo que eu construo hoje, eu sofro os efeitos, os reflexos dessa minha construção agora, daqui a 10 minutos, daqui a 20 minutos ou daqui a um século. E por que essa diferença? Porque dependendo da situação, eu não posso vivenciar os reflexos das minhas ações agora, eu não tenho maturidade, então eu só vou conseguir vivenciar essas reações daqui a um século. E isso, se eu, neste um século, não aprender para não precisar vivenciar. Porque é isso que nós precisamos compreender, gente. O nosso planejamento, ele está voltado à nossa vida. Deus nos criou para que nós crescêssemos. Se é isso, tudo que nós vivenciamos é para o nosso bem. O fato de, às vezes, nós não termos a visão, lembra da história? Em cima da montanha, no vale. Se hoje nós não temos a visão do quanto essa experiência está sendo proveitosa para nós, daqui a um tempo nós teremos essa visão. É mais ou menos o seguinte: eu estou andando com o meu carro numa estrada e eu quero andar nessa estrada a 150 km por hora. Eu quero. Só que a cada vez que vai chegando uma curva próxima a mim, metros antes eu já tenho placas dizendo: diminua, cuidado, curva acentuada, papá, 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 papá. A pergunta é a seguinte: eu estou vendo as placas? Se eu dirijo, significa possivelmente que eu sei ler placa, né? Só se eu peguei o carro sem nunca ter tido uma aula de direção, nunca ter sabido as leis do trânsito. Mas se eu dirijo, quer dizer que eu tenho conhecimento sobre a direção, sobre as placas. E eu estou ali com as placas na minha frente me dizendo: reduza, cuidado, curva acentuada. Eu tenho duas opções: reduzir ou seguir em frente. Se eu quero seguir em frente, eu tenho que arcar com as consequências de eu fazer numa curva acentuada, a 150 km por hora, sofrer o que tem que sofrer. Possivelmente, meu carro vai tombar. Eu vou sair da estrada. Ou eu reduzo. Por que eu reduzo? Porque eu vi, apesar da minha imprudência de dirigir a 150 km por hora, eu vendo as placas, eu vendo que a vida está me mostrando que eu estou pelo caminho errado, eu resolvo usar do meu discernimento para que eu possa fazer a curva sem me acidentar.
Pode perguntar? Pode. Mas eu quero que fique muito claro, gente. Só um minuto, Fred. Deixa eu falar isso de novo. Pode Eu falar. quero que fique muito claro. Planejamento de vida. Se vocês hoje acham que passaram por muitos perrengues, se vocês hoje acham que vocês têm uma vida horrível, que vocês já passaram por situações que é assim, inimaginável. Entendam que se isso aconteceu na vida de vocês, não é porque vocês são ruins. Não é porque vocês são seres abomináveis, que devem ter feito milhões de coisas erradas no passado. Não é isso, gente. Isso está dentro da nossa ignorância. O que nós fizemos no passado e todos os resquícios daquilo que nós fizemos no passado, que está em nós e que nós acreditamos que nós necessitamos lapidar, retirar de nós isso, a gente acaba produzindo ações de outras pessoas para conosco, ou nossas próprias ações, que nos trarão, sim, dores. Mas quando nós temos consciência de que existe a lei divina, essas dores se amenizam, porque nós vamos entender que nós não somos vítimas. Nós, simplesmente, estamos aqui para aprender. Mesmo em situações que hoje vocês acham abomináveis. Nós estamos aqui para aprender. Fala, Fred. São duas perguntas assim bem pontuais, né? Alguns médios se negam a fazer a caridade através da mediunidade. Por quê? Se o objetivo é crescer. Livre-arbítrio. Show de bola. Posso fazer a outra? Se a pessoa se sentir satisfeita com a resposta. Se ela não se sentir satisfeita, ela me comunica aqui, tá bom? Uhum. Então vamos para outra. Da mesma pessoa. Escolhemos, então, os pais que iremos nascer. Então, nós escolhemos os pais que teremos, nós escolhemos os filhos, os irmãos, a família, alguns amigos, a gente escolhe muita coisa. E tudo isso fazendo grande diferença. Por quê? Porque nós sabemos, apesar de algumas vezes nós escolhermos uma pessoa na nossa vivência, escolhermos uma pessoa que ela não é vamos lá de novo. Uma pessoa, às vezes, por exemplo, que é leviana, se nós escolhermos uma pessoa que ela não ainda vivencia a sua vida na ignorância, tem uma moralidade ainda muito baixa, ela ainda tem muito a crescer e compreender. Se nós escolhemos essa pessoa, nós não escolhemos essa pessoa à toa. Se nós escolhemos entrar numa família, no nosso planejamento de vida, jamais estará que esta pessoa nos fará mal ou vice-versa. Mas, quando nós escolhemos ter determinadas pessoas ao nosso redor, a gente sabe que nós estamos à mercê de acontecer alguma coisa. E se nós sabemos que estamos à mercê de acontecer alguma coisa, significa dizer que nós temos consciência de que se acontecesse não seria injusto. Pronto? Fred, você está no mudo. Perdão. Tem mais uma, tá bom? Nessa última pergunta a gente volta um pouquinho lá atrás, mas seria legal para depois você tentar encaminhar aí a sua conclusão, o seu fechamento, tá bom? Mas vamos lá, olha só. Foi uma pergunta sobre a questão da profissão, que a pessoa pediu para continuar a pergunta, só que ela escreveu depois de muito tempo, então muita coisa apareceu no meio do caminho. Né? Ela falou assim, continuando com essa pergunta da escolha da profissão, terá um tempo certo? Interrogação. Mas às vezes sinto que demora. Ou será que buscamos um caminho para a profissão que não é para ser? Ficou claro? Ficou claro. Vamos lá. Existem alguns planejamentos de vida que nós não necessitamos como prioridade escolhermos uma profissão.
Mas, pensem bem, se nós escolhemos, às vezes, uma família, nessa família existe uma tradição de uma profissão, então aquela família que é médico, não tem? Já existe uma tradição. Se você hoje não tem uma necessidade dentro da sua profissão de criar experiências para o seu aprendizado, o que é bem difícil, mas pode acontecer, você pode simplesmente não ter esse tipo de planejamento e fazer a sua escolha bem livre quando você estiver lá. A probabilidade é que, se toda a família é de médico, você vai seguir a tradição. É normal? É a regra? Não, não é a regra. Na regra, normalmente você tem pelo menos um parâmetro. Por quê? Porque dentro da sua profissão você trabalha muitas coisas. Dentro da sua profissão você trabalha muito a sua personalidade. E se você trabalha a sua personalidade, então significa que no seu planejamento de vida, se você quer trabalhar determinada coisa da sua personalidade, você acaba adaptando, buscando na sua profissão essa tarefa, essa lapidação. Tem tempo? Tem. Em algumas situações, você pode fazer o seu planejamento de vida para você ter experiência limitada em determinada profissão. Por exemplo, você precisa muito ter uma experiência dentro de um campo, de uma área profissional, mas que depois disso, se você tiver um belo aprendizado, você tem até uma liberdade, vou botar do planejamento, porque a liberdade a gente tem do jeito que quiser, mas do planejamento de você buscar outras áreas, estar mais livre para seguir por outras áreas. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, pode existir, e aí eu posso até falar isso com vocês, por exemplo, no meu caso, desde o momento em que eu nasci, eu sabia que eu queria ir para o campo do direito. Desde que eu nasci. Eu discuti horrores com meu pai, né? Aquela coisa do bate-bola, assim, de argumentos. Desde sempre, eu sabia que eu queria ir para o direito. Mas eu sabia também, depois que eu entrei na área do direito, alguns anos de atuação, eu tinha certeza que isso teria um fim. Eu teria um tempo para atuar naquela área, porque depois disso, eu iria me dedicar à parte espiritual. Eu tinha certeza disso. Eu só não sabia como que ia acontecer. Não sabia mesmo. E aconteceu. Então, assim, dentro da minha experiência, isso pode acontecer? Pode. E eu tinha muita certeza de que isso ia acontecer. Então, respondendo a pergunta até de uma forma muito prática, sim, você pode ter um tempo em determinada área de uma profissão e depois até escolher outras. Se no seu planejamento não tiver isso, mas você resolver assim, também pode. Porque no seu planejamento, às vezes, você quer ser técnica de informática, só que depois de um tempo, você se encanta tanto pelas experiências que você tem na sua vida, você se encanta tanto na área de, sei lá, uma coisa completamente diferente de informática, que você larga essa profissão e escolhe outra. Isso é livre-arbítrio. E isso é adaptação do seu planejamento de vida. Reencarnatório. Sim, Fred. A última perguntinha, porque existe talvez uma certa necessidade dessa pergunta, né? As crianças, quando desencarnam cedo, foi escolha? E realmente é a última pergunta. Então, vou perguntar de novo. As crianças, quando desencarnam cedo, foi uma escolha? Ponto. Então, eu gostaria de colocar aquela célebre frase, cada caso é um caso, ok? Na maioria das vezes, quando nós, seres humanos, temos um curto período de vida, isso está no nosso planejamento de vida. Isso está no nosso planejamento reencarnatório, na maioria das vezes. Mas em nenhum momento
esse curto período de vida pode ser minimizado, ou melhor, pode ser finalizado por nós. Ou seja, eu não posso, por um ato unilateral, finalizar a minha vida achando que eu tenho que viver tanto tempo. Se eu estiver fazendo isso, estarei usando do meu livre-arbítrio, mas estarei descumprindo a lei divina. Todas as vezes que eu tiver uma limitação do meu tempo de reencarnação, e eu falo limitação, gente, mas isso é muito relativo, tá bom? O que é limitação? Porque cada existência nossa é um período. Se você tem uma experiência onde seu período será de 30 anos, não foi antes do tempo, foi 30 anos. Mas como nós temos uma vida que está pautada num tempo de uns 100 anos, quando vai-se com 30 anos, acha que houve uma diminuição da sua vida. Uma diminuição do seu período de vida. Isso ficou claro? Então, quando nós vivenciamos a nossa vida, temos um tempo mais limitado na nossa existência, seja desencarnando por doença, seja desencarnando por um ato de violência, como sendo assassinado, coisas assim, um acidente de carro, isso está dentro de um planejamento de vida, sim. Porque um tempo limitado, cada caso é um caso, cada caso tem uma explicação lógica e real para isso acontecer. Ah, mas fulano morreu de um acidente de carro, então foi o período que ele precisava viver. Não. Se fulano ele pegou o carro, andou a 150 km por hora, não olhou as placas que estavam à frente dele e capotou naquela curva, foi suicídio. Então, foi ele quem retirou o seu tempo além que ele podia viver. Então, respondendo mais diretamente, quando uma criança, ela desencarna, sem ter ela provocado isso, ela desencarna por situações várias, sim, possivelmente, na maioria das vezes, é em razão do seu planejamento de vida. Podem acontecer exceções, claro que sim, mas é difícil. Pronto? Acabaram as perguntas? Ok. Bem, gente, eu tenho um minutinho, mas como eu falei para vocês, eu quero muito frisar, eu estou falando sobre planejamento reencarnatório. E eu preciso muito frisar, já falei isso com vocês no decorrer da nossa palestra algumas vezes, mas eu quero frisar a importância do véu do esquecimento. Muitos de nós acreditam que por não saber o que aconteceu numa vida anterior, muitos de nós acreditam que isso é uma injustiça, porque nós, sem saber o que aconteceu, tudo que nós vivenciamos agora parece ser muito injusto e parece que nós somos as vítimas das ocasiões. Se nós pensarmos que nós, sabendo conscientemente das coisas erradas, das coisas, não vou dizer nem que é errada, mas das coisas que nós fizemos em vidas anteriores, daquilo que nós passamos com outras pessoas agindo contra o a nosso favor, tudo isso nos faria modificar plenamente a nossa existência nessa existência aqui. E se nós modificarmos plenamente a nossa existência em razão daquilo que nós lembramos do que fizemos no passado, por nós nos criarmos rancores em relação a algumas pessoas que estão hoje vivendo conosco, porque elas ou nós agimos de forma inconsistente, incoerente, irracional, nós não teríamos muito proveito nas existências que nós estamos vivenciando. Porque pensem, se tudo é feito para que nós crescermos, tudo é feito para nós crescermos, tudo é feito para que nós possamos evoluir. Se eu ficar sempre presa a dores e sofrimentos causados por pessoas que vivenciaram, que estiveram na minha vida, eu nunca as perdoarei. E se eu nunca as perdoar, para onde eu vou? E se elas nunca me perdoarem, para onde nós vamos?
O véu do esquecimento, além de tudo isso, ele ainda tem essa função maravilhosa de anestesiando-nos em razão de sentimentos não tão bons. Nós temos condições de deixar entrar na nossa vida pessoas que em determinado momento nós magoamos ou fomos magoados. E essas pessoas, hoje, em razão do véu do esquecimento delas, nos possibilitam amarmos-nos mutuamente. Percebem? Isso é um fator importante, dentre outros tantos fatores. Imagina vocês, se vocês lembram que vocês forem um Einstein da vida, e agora vocês não conseguem fazer conta de matemática. Qual o nível de irritabilidade que vocês iam ficar? Não é este o objetivo. O objetivo é nós crescermos, o objetivo é nós evoluirmos, o objetivo não é nós ficarmos fixados no que aconteceu no passado ou quem nós fomos no passado. O objetivo é nós estarmos quem nós estamos hoje, querendo estar sempre um passo à frente para o nosso crescer individual, para a nossa evolução coletiva. Então, gente, vamos agradecer sempre a Deus por nós termos a possibilidade hoje de já participarmos do nosso planejamento reencarnatório, de nós já podermos dar a nossa opinião sincera sobre o que nós queremos passar. E mais do que isso ainda, agradecermos a Deus porque, apesar de tudo que a gente escolhe passar nessa existência, tudo que a gente escolhe passar, existe alguém muito mais consciente ao nosso lado dizendo, vamos, acalme-se devagar. Vamos fazer um pouquinho disso aí. E você vai ver que já vai ser difícil. Eu espero que eu possa ter trazido a vocês um pouquinho, só um pouquinho, dessa belíssima oportunidade que o Pai nos dá. De a cada vivência que nós temos, termos a oportunidade de fazer dela o nosso jardim, o nosso terreno para ser adubado, plantado e colhido. Que nós possamos ser gratos por cada uma das experiências que nós estamos vivenciando, mesmo as mais terríveis. Porque essas experiências, mesmo as mais terríveis, são as que nos moldam para ser quem nós estamos hoje. Porque talvez sem essas experiências horrorosas, olha que eu estou aqui colocando uma visão terrível, mesmo as experiências mais terríveis, são elas que nos moldam e nos fortalecem. E agradecer muito a Deus, porque além das experiências que a gente considera terríveis, nós temos experiências maravilhosas com pessoas que nos amam, pessoas que nos respeitam. Não nos esqueçamos daquilo que é bom. Não nos esqueçamos daquilo que parece para a gente não ser bom. Não nos esqueçamos que o Pai, Ele nos ama e sabe quem somos e simplesmente nos aguarda para que nós cheguemos a Ele no nosso tempo escolhido. Espero que todos fiquem em paz, que todos possam ter um final de semana maravilhoso, que vocês possam refletir sobre o que vocês escutaram hoje, que cada um de vocês possa, mais do que nunca, valorizar os passos que estão dando e compreenderem-se engenheiros das suas vidas. Posso finalizar a oração? Senhor Jesus,
irmão maior. Nem tenho palavras para agradecer ao Senhor. Porque quando nos deparamos com a singeleza da vida e com a sabedoria dessas leis universais, percebemos o quão pequenos ainda somos ante a nossa ignorância da misericórdia de Deus. Agradeço por todos nós estarmos aqui hoje, por cada pergunta que foi feita e espero esclarecida, por cada vontade de entender, apesar de todas as dificuldades enfrentadas, porque o que mais queremos, Jesus, é o consolo, o esclarecimento, o discernimento desta vida que vivemos. Jesus, abençoe a cada um de nós e que saibamos seguir o nosso planejamento reencarnatório conforme o nosso saber espiritual mais do que nunca. Assim seja.